Na prática das nossas atividades em aliança, muitas vezes fortalecidos pelo fato de que adotamos um padrão de programas, um padrão de atividades. Esse padrão tem nos ajudado em muitas coisas, a multiplicar as atividades em aliança, a fortalecer os vínculos entre os centros espíritas que adotam a mesma sistemática de trabalho. Isso tudo já temos falado tanto aqui e é praticamente a razão de ser da gente fazer estas abordagens para que fique registrado esse esforço conjunto, né, que a aliança representa. E isso tudo inspirado pelo Armon na na criação da aliança, foi proposta uma nova forma de trabalhar, é um novo modelo de organização. Há 50 anos, quando a aliança se formou, formou uma rede de computadores, uma desculpem, uma rede de centros espíritas que trocavam informações sem que um centro fosse o central. Todos tinham um papel igualitário nessa rede e trocavam informações graças a um combinado chamado Programas da Aliança Espírita Evangélica. Então, esses programas da Aliança Espírita Evangélica permitem intercambiar experiências, voluntários, eh, práticas, treinamentos, tá. E isso garantiu o crescimento da aliança de uma forma horizontal. Tá, dessa forma em rede, tá. Nós gostaríamos de explorar o fato de que, uma série de ideias ele trouxe para fixar a forma de nós trabalharmos na doutrina espírita. Comecemos lá em 1940, quando ele assume a posição de secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, era um órgão que havia sido criado havia apenas 4 anos. Num contexto em que não havia um consenso sobre como servir a imensa comunidade de necessitados que batia às portas dos centros espíritas em busca de socorro, acolhimento, compreensão diante das mazelas da vida. Era uma época difícil em que todas as religiões eram procuradas e os centros espíritas conseguiram encontrar um caminho de organização, graças a esse labor do Armon à frente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, principalmente identificando a atuação das fraternidades do espaço e inspirando-se nesse modelo de trabalho para criar o modelo do trabalho dos encarnados. Então, tudo isso era uma tremenda novidade, porque as pessoas, por exemplo, não sabiam o que era fazer uma preparação de trabalhos, uma coisa que para nós é evidente, mas há 80 anos atrás isso não era absolutamente parte das atividades, tá, do treinamento dos voluntários espíritas. Então, entre outras coisas, a divisão de tarefas não era, bem definida. A forma de estruturar uma direção de trabalhos era muito aleatória. Então, todas estas coisas foram, organizadas pelo Armon, inspirados pelas fraternidades do espaço, e percebemos que isso foi, registrado de uma maneira a ser testado, analisado de acordo com a lógica e o critério do bom senso kardeciano, para transformar-se em modelo de trabalho a serviço da comunidade. Nós dissemos que preparação de trabalhos era uma novidade, tá. Então, gostaríamos de ler um um texto relativamente extenso, chamado Preparação de Trabalhos Espirituais, foi incluído nas edições do Vivência do Espiritismo Religioso. Entretanto, nós gostaríamos de ler o seguinte: hoje nós temos como uma certa estrutura mental fazer uma preparação de trabalhos, iniciando das esferas mais próximas de nós, para podermos nos conectar com o Criador.
Isso permite que nós possamos nos preparar adequadamente para o trabalho, tá. A gente faz isso tantas vezes e tantas vezes que, de certo modo, deixa escapar algumas, evidências, tá. Então, eu vou ler este texto que está lá no Vivência, que é de autoria do Armon, para que a gente possa eu não vou ler tudo, mas eu vou ler até o momento em que a gente conhece, tá. Então, vamos lá. Em qualquer trabalho de natureza espiritual, a preparação é necessária, não só para se conseguir sintonia vibratória com o alto, como também oferecer aos trabalhadores desencarnados um ambiente satisfatório para o êxito de suas atividades espirituais junto a nós. Mas sucede, muitas vezes, que os dirigentes, após o encerramento de suas tarefas materiais do dia, quer dizer, ele está falando quando o voluntário sai do seu trabalho profissional e vai servir na casa espírita, né? Apresentam-se para seus trabalhos nas casas espíritas sem condições de exercê-los. Por quê, né? Olha lá, ele vai falar, seja pela contaminação fluídica negativa dos contatos humanos ou ambientais. Então, uma primeira razão para nós perdermos uma condição de trabalho é contaminação fluídica. Nós passamos por vários ambientes, os fluidos característicos ou predominantes nesses ambientes se agregam a nós, e isso nos tira a condição de trabalho mais adequada. E seja por contatos humanos ou ambientais. A outra razão aqui, ó, seja por estarem eles próprios envolvidos pelas emanações dos próprios vícios e maus hábitos, os quais não tiveram cuidado ou tempo para eliminar. Continuando a leitura aqui do texto do comandante. Tudo isso é comum acontecer. Porém, ocorre também que o dirigente, sem tomar qualquer providência para purificar-se exteriormente, assume seu posto e inicia assim mesmo sua tarefa, conduzindo seus alunos ou auxiliares nas preces, nos estudos, nas curas e nas práticas da evangelização. Aí ele comenta a sua apreciação. Ó. É chocante assistir a uma atitude destas, leviana e irresponsável. Mas fácil de concluir que o dirigente, nestes casos, não tem condições satisfatórias para exercer sua dignificante tarefa. Então, é uma evidência que ele está apresentando aqui, né? O dirigente que vai dirigir um trabalho, né, despreocupado das contaminações por tudo aquilo que ele passou durante o dia, e ainda cultivando vícios e maus hábitos. Então, olha o que ele vai se colocar aqui, ó. A preparação sempre exige esforço espiritual prévio de dirigentes e de ouvintes, para se poder acender com SC, tá, não é acender uma chama, acender no sentido de ascensão, de subir. Então vou retomar a leitura aqui. Para se poder ascender degrau por degrau na conquista de uma sintonização harmoniosa e pura, que concorra a oferecer aos benfeitores espirituais uma ambientação adequada de vibrações, fluidos e a energia de que carecem para o bom desempenho de suas tarefas entre nós. Então, ele está destacando aqui que tem as condições ambientais, as condições mentais, as condições vibratórias e a energia que é necessária para os desencarnados, para que eles possam realizar o seu trabalho. Então, às vezes, somos nós que, por invigilância, por descuido, que tiramos as condições para que o trabalho aconteça. Tá? Então, veja que ele está falando uma coisa que era muito frequente em 1940, 1950, 1960. Ainda talvez encontremos alguns desses ambientes hoje, então, tá? Penso que a validade de manter uma estrutura organizada de preparação de trabalhos continua sendo fundamental. Então, vamos continuar a leitura aqui. Ó. Tais tarefas sempre exigem deles, os benfeitores, boa vontade e sacrifícios, para descerem a este mundo de sombras e desconforto moral, e que uma boa preparação atenua ou elimina. Quer dizer, se a gente fizer uma boa preparação,
a gente vai pelo menos diminuir o desconforto que os mentores têm para se aproximar de nós e realizar o trabalho de que nós precisamos. Olha lá, eu queria destacar ah, o que é que a gente de vez em quando esquece, tá? Olha, damos em seguida um esquema da preparação, esboçada em 7 estágios complementares e sequentes, a partir do nosso plano material, tá? E aí queria destacar, após o apelo costumeiro em todos os trabalhos espíritas, para que os presentes se recolham em si mesmos, desprendendo-se das preocupações do mundo material. Então, veja, antes de entrar nesses 7 estágios da preparação que ele vai descrever, um pedido que ele fala que é comum, mas que às vezes a gente esquece, é pedir que os presentes se recolham em si mesmos. Nós queremos destacar isso com uma certa ênfase, porque gostaríamos de voltar a esse assunto algumas vezes, devido a uma recente comunicação do próprio Edgar Armon, comunicação mediúnica, para que, nesse momento, antes da gente iniciar a preparação, a gente busque no nosso mundo interior a essência divina. E essa questão da essência divina eu gostaria de destacar, porque fizemos uma pesquisa de texto aqui, para saber em que livros do Armon a palavra essência divina encontra-se ali explicada em breves termos, tá? Mas, então, eu queria destacar o seguinte: já em 1950, o Edgar Armon escrevia que antes de iniciar uma preparação que é necessária, que nós precisamos desenvolver a disciplina de fazer sem exceção, que o item zero aqui é que os presentes se recolham em si mesmos. Estou destacando isso porque isso tem a ver com a questão da mensagem da essência divina, tá bom? E, em seguida, eu vou ler aqui, né. Esqueci de dizer que isso que eu estou lendo faz parte do capítulo 2.9 do nosso Vivência do Espiritismo Religioso, tá. E aí, o que que são os 7 estágios da preparação? Ele coloca aqui, em primeiro lugar, ligamo-nos com os protetores pessoais, que sempre e muito particularmente se interessam pelo nosso bem-estar e dos quais devemos sempre nos lembrar. Tá. 2. Ligamos-nos em seguida com os instrutores e guias que auxiliam e orientam o trabalho que está sendo realizado. 3. Prosseguindo, elevamos nosso teor vibratório e buscando sintonizar com as fraternidades que protegem e auxiliam a instituição, sobretudo a do Trevo, a Fraternidade do Trevo, cujo orientador geral é o respeitável irmão maior Razim. E proferimos então a prece chamada das fraternidades, que se inicia com as palavras Nosso Divino Mestre e Salvador. É uma forma da gente lembrar, caso dê um branco na hora, né? A esta altura, com o nosso teor vibratório já se aproximando das esferas mais elevadas, visando atingir a cúpula direcional espiritual de nosso país, exercida por Ismael, assessor do Divino Mestre, em torno do qual se agrupam numerosas entidades provindas de vários pontos do globo e fora dele, né, ou seja, outros planetas, e ao qual estão subordinados para os esforços da evangelização, como também a Fraternidade dos Cruzados, que toma parte ativa na segurança do movimento espírita no Brasil. Aí, 5. Nesse ponto já atingimos esferas muito acima da atmosfera terrestre, de onde a humanidade recebe os eflúvios e a ternura maternal de Maria de Nazaré e das entidades espirituais que servem junto a ela, dentre as quais destacamos aquela que foi denominada, aqui eu vou também fazer um esclarecimento, Castelã, e que na terra, ao tempo de Jesus, foi chamada Maria de Magdala. O estágio 6 é assim, ó: atingimos por fim a esfera crística, onde Jesus habita e da qual orienta e protege o nosso globo como espírito planetário, responsável pela espiritualização e a redenção da humanidade. E ali aurimos forças redobradas e luzes para prosseguirmos na terra como seus humildes seguidores e discípulos. 7.
Nesta última etapa, com o coração vibrando de amor, respeito e gratidão, a nossa alma saturada de luz e de esperança prosterna-se ante Deus, o Criador Supremo, nosso Pai eterno e invisível, a quem tudo devemos: a vida, o passado, o presente, o futuro, nas glórias da eternidade, proferindo-se a prece Pai Nosso. Então, nesses termos, Edgar Armond, já há mais de 80 anos, não, ou 70 anos, ele escrevia como havia necessidade de se organizar o processo que nós denominamos, tá, preparação dos trabalhos espirituais. Bom, vamos seguir aqui. Agora, como eu disse que nesse texto antigo do comandante, ele fala sobre essa necessidade de, antes de iniciar a preparação dos trabalhos, a gente fazer uma interiorização nesses termos que ele cunhou aqui, ó, que os presentes se recolham em si mesmos. Isso nos levou a uma recente, tá, eh eh, interpretação de uma mensagem do comandante Armon, tá, onde ele fala que nós devemos fazer o exercício do reconhecimento da essência divina, a busca da essência divina em nós. E que se nós mentalizarmos a essência divina no início de todos os trabalhos espirituais, o rendimento desses trabalhos será melhor e a nossa percepção da fraternidade ajudando como um fator de eficácia do trabalho será ampliado, tá. Então, nós precisamos perseguir um pouco, não adianta a gente simplesmente repetir que nem papagaio o que que é: "Ah, vou mentalizar a minha essência divina". A gente tem esse conceito da escola de aprendizes do evangelho, do processo da criação primordial pelo Criador, que colocou todas as suas potencialidades nos seus filhos, entretanto elas devem ser despertadas no processo chamado evolução. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: podemos fazer um apelo, gente, aqui nos trabalhos da aliança, onde é que a gente faz preparação? Em tudo, né, tá. Vejam, em geral a gente começa a preparação, vamos nos ligar com nossos mentores, então a gente está pulando uma etapa. O que nós queremos dizer é o seguinte, ó, vamos em busca da nossa essência divina, e a partir daí, vamos nos ligar com nossos mentores, né. Que é aquilo que ele fala, que na preparação a gente deve primeiro se recolher interiormente, para depois começar a preparação. Tá bom? Então, uma proposta que gostaríamos de fazer, que em todas as preparações, as pessoas encarregadas de fazer a preparação, e todos que estão ouvindo, obviamente, vão seguir os seus pensamentos, iniciemos por vamos nos conectar com a essência divina. E a partir daí, vamos nos ligar com nossos mentores. Segunda coisa que nós gostaríamos de falar, dessas coisinhas que o Edgar Armond escreveu, e que a gente não presta atenção, é o autopasse. O autopasse é o que que é? É o passe de limpeza aplicado em si mesmo. É uma criação prática, tá. Porque se não houvesse o autopasse, sempre precisaríamos de um outro companheiro, tá. Por vezes, nós contamos somente conosco mesmos para esse trabalho prévio de preparação e como nós vimos lá nos comentários da preparação, a descontaminação fluídica ambiental. Capítulo 18 do passe de radiações, autopasse. Essa é uma modalidade bastante útil, porque permite ao próprio doente, quer dizer, veja gente, a primeira coisa que é a abertura de mente aqui, a própria pessoa enferma, necessitada, atendida no centro espírita, pode aprender a dar um passe de limpeza em si mesmo, tá. Essa é uma modalidade bastante útil, porque permite ao próprio doente e aos médiuns trabalharem em sua própria cura. Não é uma abertura mental fantástica essa?
e utilizar os recursos imensos que estão à disposição de todos pela misericórdia de Deus, Criador e Pai. E justamente por causa das contaminações diretas que sofrem a todos os momentos, devem os médiuns se utilizar, sobretudo eles, né, os médiuns, do autopasse, para a limpeza psíquica de si mesmos e o recarregamento de energias dos plexos e centros de força. Veja, passe limpeza serve para recarregar energias dos plexos e centros de força, mesmo que a gente não faça um movimento específico para plexos e centros de força. Mas agora vai chegar no esquema que eu creio que vai ser surpresa para todos nós, que já lemos isso aqui muitas vezes, mas a gente não lembra de nada disso, tá. Esse esquema de 4 passos é o seguinte: primeira fase, concentração e abertura. Antes de qualquer coisa, eu preciso me concentrar. Aí eu recomendo que a gente leia o capítulo 22 do livro Mediunidade, Estados Conscienciais, para entender o que é concentração. Concentração é o nível consciente saindo da atenção ao mundo exterior para a atenção ao mundo interior. Isso é a concentração. Essa é a primeira etapa do esquema do autopasse. Eu preciso, fecho os olhos e me concentro, desligo do mundo exterior e percebo o mundo interior. Essa é a primeira fase do autopasse. A segunda fase do autopasse, ele diz assim, ó, ligação com o protetor individual, aguardar sua presença. Ligação com o protetor individual, aguardar sua presença. Tá? Quer dizer que eu preciso perceber o meu mentor ao meu lado. Esse ao meu lado, gente, veja, nós estamos falando de dimensão espiritual. Tá? O mentor pode estar a milhares de quilômetros de distância trabalhando, entretanto, pela afinidade mental que nós temos, tá? Ele lança a sua projeção telepática na forma como o livro dos médiuns descreve. Tá? Mas então, a segunda etapa é a ligação com o meu protetor individual. A terceira fase ou etapa do esquema do autopasse é levantar os braços e aguardar a descida da força fluídica. Tá? Então, primeira fase, eu me concentro. Segunda fase, eu me ligo com o meu protetor e sinto a sua presença. Terceira fase, levanto os braços e espero que a força fluídica desça do mundo espiritual. E a quarta etapa é projetar sobre si mesmo essa força que desceu, né, essa força, operando de acordo com o esquema geral. Quer dizer, quando a gente fala de, transversal cruzado, transversal simples, longitudinal de contato, o que a gente está simplesmente se concentrando na quarta etapa e esquecemos das 3 primeiras. Tá? Quando a gente vai direto para transversal e longitudinal de contato, a gente pulou 3 etapas. Eu primeiro precisei me concentrar. Segundo, precisei me ligar com o meu mentor. Terceiro, precisei sentir a descida da força através dos braços erguidos. E aí, em quarto, eu vou fazer os movimentos. Gente, isso é muito educativo. Muito educativo. Quantas vezes a gente já fez passe de limpeza sem estar com a cabeça ligada no que nós estamos fazendo? Ou quando muito ligado nos movimentos. Fazendo esse esquema, não tem como a gente ficar desconcentrado. Primeira coisa, concentração. Segunda coisa, ligação com o mentor. Terceira coisa, sentir a descida da força. E quarto, fazer os movimentos. Nós não podemos esquecer disso, tá? E aí, inclusive, ele dá alguns acréscimos, tá? Quando houver saturação de forças e o médium, ele diz, desculpa, eu esqueci de ler a quarta fase, não. Projetar sobre si mesmo essa força, operando de acordo com o esquema geral. O que que é o esquema geral? Isto é, primeiramente limpando o perispírito com passes transversais e longitudinais com contato, usando ambas as mãos para limpar os fluidos ruins porventura absorvidos. De espaço a espaço, levantar novamente os braços para intensificar o recebimento da força
caso necessário. Quer dizer, nem sempre a gente vai levantar o braço de novo para um reforço, mas às vezes precisa. Aqueles dias que a gente sabe que passou por uns ambientes difíceis, precisa. Bom, como é que ele continua a descrição? Aí acabou o esquema das 4 etapas, e ele diz aqui, ó: "Quando houver saturação das forças e o médium perceber que cessou a sua fluição pelos braços, dar o passe por encerrado, fazendo uma prece de agradecimento". Isso também a gente não faz. A gente acaba de fazer o passe, logo precisa, vai, sai correndo para a sala que está atrasado, não é? E a gente não agradece, com uma prece mental instantânea, curta, mas de gratidão. E tem o último parágrafo aqui, bem interessante, olha: "Se houver perturbação funcional de órgãos internos", quer dizer, eu sei que eu estou com algum problema orgânico antes de ir para o trabalho. Agir sobre eles, de que jeito? No próprio autopasse, hein. Coloque a mão esquerda no plexo solar e a direita sobre o órgão doente. Isso seria um complemento para o dia que eu sei que eu estou com algum problema de órgão interno, tá. Esquerda no plexo solar, direita no órgão doente, promovendo assim o dispositivo eletromagnético das 2 mãos, né, polo negativo, polo positivo, entre cujos 2 polos circulará a corrente de cura. Quer dizer, eu preciso cuidar da minha cura ainda no passe de limpeza antes de ir para o trabalho. Está escrito aí no passe radiações, é responsabilidade consigo mesmo, tá. Ou seja, eu preciso estar em condições para a tarefa. Ó gente, eu falei demais, viu. Me desculpe, eu falei demais, já são 11h15. Então ficou, eu creio que ainda fiquei devendo um assunto importantíssimo, que são as 4 regras do grupo mediúnico. O comandante usava 4 regras de ouro nos grupos mediúnicos que ele dirigia. Que eram essas 4 regras de ouro? Que deve funcionar, seja um trabalho mediúnico de captação de nota, de exame de escola, de P3A, P3B, intercâmbio com plano superior, corrente de cura, sustentação, qualquer grupo mediúnico. O Armon usava, quando ele dirigia um grupo mediúnico, 4 regras de ouro. Primeira, falar somente o necessário. Sem esticar, gente, sem enrolar, sem ficar dizendo: "Ah, o mentor está mostrando aqui uma paisagem que tem a ver com o século XVIII, que não sei o quê". Às vezes isso tudo é um complemento que ele na mente pegou, mas não é necessário. O necessário é: "Olha, a avaliação do plano espiritual é nota 6, tá. A avaliação do plano espiritual é que precisa passar para o CH. A avaliação do plano espiritual é que temos que mandar uma mensagem de reforço às vibrações para a diretoria do centro. Isso é falar somente o necessário, tá. Segunda regra de ouro, confirmo. Não precisa repetir tudo que o outro falou, tudo que o outro médium falou, basta dizer: "Confirmo". Porque é uma baita perda de tempo. A pessoa fala uma coisa, o outro fala exatamente a mesma coisa. Agora, se você tem algo a mais a falar, terceira regra de ouro, pode acrescentar, mas não pode sobrepor. Quer dizer, não vai entrar em confronto, simplesmente analisa assim, ó, o que faltou falar, é necessário? Aplica a primeira regra, é necessário? Eh, confirmo e acrescento uma recomendação da espiritualidade no sentido de reforço às vibrações. Isso é um acréscimo que não é sobreposição. Quarta regra de ouro, posso falar? E o comandante usava isso numa época onde tinha grupos mediúnicos, onde todos os médios de incorporação começavam a falar ao mesmo tempo. Isso nos anos 50, nos anos 60. Então ele fala: Pode parar, pode parar. Todo mundo, antes de começar a falar, vai pedir licença". Tá? E é só para botar ordem na casa, gente. Senão fica uma falação, tá?
Havia nos anos 60, nos anos 70, aquelas mesas enormes de médios de incorporação, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entendia nada, tá. Então o médium disciplinado, chega para o dirigente: "Posso falar?" Aí o dirigente se o dirigente falar: "Não, agora não", ele tem que esperar. Por mais que ele esteja ouvindo aqui as manifestações do espírito, ele tem que segurar, porque é disciplina do trabalho. 4 regras de ouro: falar somente o necessário, confirmo, pode acrescentar, mas não sobrepor, posso falar, tá. Pede licença, ok? Então, meus amigos, tentei ser breve aqui, mas não foi possível, porque breve era o comandante, viu. Eu falo demais. Porém, é o meu jeito aqui de enfaticamente relembrar que o Armon valorizava o tempo. Para ele, 1 hora de grupo mediúnico rendia muito, ajudava muito, e as pessoas sentiam que estavam sendo úteis, não estavam lá enchendo linguiça e gastando tempo, tá. Então isso é algo precioso. Por isso que às vezes as pessoas se melindravam um pouco, ficavam falando: "Ah, mas o comandante é muito duro, é muito, tá, é um disciplinador rígido". Não, não era isso. Era alguém que, por amar muito as pessoas, valorizava o seu tempo, e ele queria aproveitar o tempo para ser útil para as pessoas. Isso é uma manifestação do amor consciente, tá, e portanto nós devemos procurar fazer a nossa parte também. Quando nós estivermos num grupo mediúnico, valorizemos o tempo, tá. Falemos somente o necessário, podemos confirmar ou completar e pedir licença para não dar bagunça, tá. Bom, coisas pequenas que eu acho que nessa passagem dos 41 anos de desencarne do comandante Edgar Armon, podem ser úteis para lembrar: "Puxa vida, há quanto tempo eu não percebia que o passe de limpeza tem que ser precedido por concentração, ligação com o mentor e percepção da força", né. Há quanto tempo não lembrava que após o passe de limpeza preciso agradecer, e que posso utilizá-lo para me equilibrar, e que também devo aproveitar o tempo no trabalho do grupo mediúnico, e que numa preparação de trabalhos eu preciso primeiro entrar dentro de mim mesmo e sentir a essência divina. Então eu creio que são estas coisas que podem ser úteis para a nossa tarefa, tá. Então, meus amigos, agradeço imensamente a atenção, gentileza de vocês, tá. Nós nos veremos aí em muitas ocasiões.